vive. Amém. Gostaria de ler um versículo que se encontra em Mateus, Glória a Deus. lá no capítulo número 26, versículo 31. Mateus capítulo 26, versículo 31. Aleluia. Glória a ti, Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Glória a ti, Jesus. 26. Mateus capítulo 26, versículo 31. Aleluia. Amém? Diz assim: Amém. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, escute bem: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Agora, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos disseram o mesmo. Somente até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Ele, pela sua grande misericórdia e soberania, o Senhor me trouxe a palavra agora, meu irmão. Amém. A Bíblia está nos dizendo aqui, irmãos, que nesse momento, Jesus Cristo, Ele estava falando para os discípulos algo que não tinha acontecido ainda. Jesus Cristo, Ele sendo o Todo-Poderoso, tem uma parte de Deus e tem uma parte homem, porque Jesus Cristo desceu à terra e Ele desceu no corpo humano. Jesus Cristo tinha um corpo humano. Ele era sujeito a falhas como eu e você é, meu irmão. Jesus Cristo, Ele era sujeito, mas a Bíblia nos diz que Ele estava revelando algo que não tinha acontecido. E aqui Ele estava falando que Pedro iria o negar. Mas naquele momento, Pedro olha para o Senhor e ele diz que se fosse preciso ele morrer pelo Senhor, ele morreria naquele momento. Mas Jesus Cristo olha para ele e fala: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás. Pedro, naquele momento, ele estava falando com o coração dele. Naquele momento, Pedro talvez estava sendo até sincero com o Senhor, pois ele não tinha ideia do que ele estava falando. E eu já vi muitas pessoas falando: olha, se for preciso, eu morro para o Senhor. Se for preciso, eu morro por Jesus Cristo hoje. Mas só que, meu irmão e minha irmã, só Deus sabe nossos limites. Só Deus sabe até onde você aguenta ir. E Deus, Ele é poderoso. Ele não coloca nenhum cargo que nós não podemos suportar. Pedro, naquele momento, ele não estava pensando o que ele estava falando. Mas só que naquele momento, Jesus Cristo, Ele sendo poderoso, Ele sabia do que ia acontecer antes de acontecer. E a Bíblia nos revela que Jesus Cristo sabia de quem iria trair. Jesus Cristo sabia que Judas Iscariotes iriam negar. Judas Iscariotes iriam trair. Jesus sabia, meu irmão e minha irmã. Mas a palavra de Deus também nos diz que Jesus Cristo, Ele ora no Getsemane. E depois da oração do Getsemane, Jesus Cristo, Ele sai dali naquele momento. E Judas chegando, sendo traidor, Judas sendo aquele que tinha o entregado. Naquele momento, quando Judas chega perto de Jesus, Jesus sabendo que Judas era o traidor, naquele momento, Jesus olhando para Judas, porque Judas o chegou, naquele momento, Judas dá um beijo em Jesus Cristo. Judas dá um beijo em Jesus. E naquele momento, Jesus olhando para ele, estando na frente do inimigo dele, na frente daquele que iria o trair, Jesus Cristo olha para ele. Jesus Cristo chama ele de amigo, mesmo sabendo que ele tinha o negado, mesmo sabendo que ele tinha o traído. E é isso que Deus está falando nesta noite. Irmão, o que você faria se o seu inimigo estivesse na sua frente? Se você soubesse que a pessoa que está na sua frente te traiu, que a pessoa que está na sua frente fala mal de você pelas costas, que a pessoa que está na sua frente te entregou. E aqui, meu irmão, não era somente uma traição comum de ter falado mal de Jesus Cristo pelas costas, mas Judas tinha entregado Jesus para a morte, meu irmão. Imagina o que você faria com o seu inimigo na sua frente. Pois Jesus Cristo, mesmo olhando para as falhas de Judas, Jesus Cristo olhou para ele e chamou ele de amigo. E é isso que Jesus está falando nesta noite aqui, meus irmãos. Devemos perdoar nossos inimigos, perdoar aqueles que nos traem, perdoar aqueles que falam mal de nós pelas costas. Aleluia, Deus.
Jesus Cristo nunca desiste de nós. Amém. Mesmo Judas tendo falhado. Jesus Cristo tinha dado mais uma chance para ele. Mas ele desistiu e se matou. E Pedro, tendo negado Jesus Cristo, ele se arrependeu. E a diferença de Pedro e de Judas é que Pedro, ele se arrependeu e ele lembrou de Jesus Cristo. Lembrou que ainda havia uma esperança para ele. Mas Judas não. Judas desistiu de si mesmo e ele se matou. Mas esta noite Deus, Ele está falando aqui nesta noite que Ele tem um propósito grande nesse lugar. Eu creio, Jesus. Basta nós abrirmos o ouvido e o coração que Deus vai falar aqui hoje. Amém?